Bem-vindos a mais uma conversa aprofundada. Hoje, a gente mergulha numa história que, nasce no coração de um assentamento do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, lá no Ceará. É a história de uma rádio comunitária construída assim pela própria comunidade. A nossa análise, ela se baseia numa monografia acadêmica, sabe, de 2013 da Maria Sheila Rodrigues do Nascimento. Ela investigou a fundo a Rádio 25 de Maio FM e olhou com muita atenção para o papel das mulheres lá dentro. Para situar um pouco, estamos falando do assentamento 25 de Maio. Foi o primeiro do MST no Ceará e o maior. Isso lá em 1989. E a Rádio 25 de Maio FM, começou a operar em 2007, na comunidade Queeto. Foi a primeira rádio livre do movimento no estado. Rádio livre. O que isso quer dizer nesse contexto? Basicamente, operar sem a licença oficial do governo. Uma forma de ocupar mesmo o espaço das ondas de rádio, né? O lema deles era forte. Rádio 25 de Maio FM, uma emissora do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que luta por justiça social e soberania popular. Então, o que a gente quer entender aqui é como essa rádio tentou equilibrar os objetivos políticos do movimento, a cultura local e, um ponto crucial, os desafios e as contribuições das mulheres. Vamos lá. A origem da rádio já é curiosa. A proposta veio de um estudante espanhol, o Raul Fernandes. Ele conseguiu o financiamento inicial. E o MST, claro, viu ali uma oportunidade, uma ferramenta de contra-informação, né? Para ter sua própria voz, diferente da grande mídia. Mas não foi simples. Achar o local certo deu problema. Tiveram que mudar para a comunidade Queeto. Sim, e essa ideia de rádio livre é importante. É diferente da rádio comunitária, que tem regras, que é regulamentada. Ser livre, nesse caso, fazia parte da estratégia maior do MST. Eles já tinham jornais, site. Criar as próprias mídias era fundamental para eles. Para quê? Para contestar a narrativa dominante, divulgar a visão deles, a luta pela reforma agrária. É ocupar o espaço, inclusive o simbólico. Entendo. Mas operar assim livre, sem licença, não traz dificuldades, tipo de sustentabilidade, organização? Com certeza. Traz muitos desafios, e a gente vai chegar lá. Mas primeiro, vale notar o entusiasmo que existiu no começo. A pesquisa descreve oficinas de capacitação que mobilizaram muita gente da comunidade. E olha que interessante, as mulheres estavam lá, firmes desde o início. Tem até um relato citado da Maria Vilânia Rodrigues falando como a rádio ajudou ela e outras a perderem a timidez de falar em público. Isso é muito significativo. Que bacana! E a programação inicial, como era? Tinha de tudo um pouco? Tinha sim, desde o show da reforma agrária, mais político, até programas para a juventude. E tinha um programa religioso, o Santo Terço, feito por uma moradora, a dona Rita, que tinha uma audiência enorme, principalmente feminina. Parece um começo bem dinâmico, mas aí imagino que tenha surgido aquela tensão, né? Entre a linha política do MST e o que o povo queria ouvir no dia a dia. Exatamente. Essa é uma tensão central que a pesquisa aponta. De um lado, a rádio precisava promover a ideologia do movimento. Músicas de luta, debates sobre reforma agrária. Do outro lado, vinham os pedidos dos ouvintes. E pediam muito o quê? Sucessos comerciais, forró eletrônico, essas coisas. Então a rádio tentava meio que negociar com essa indústria cultural, como a pesquisa chama. Às vezes limitavam, sabe? Ou até recusavam tocar músicas que achavam que não batiam com os valores do movimento. E isso tem tudo a ver com a questão de gênero também, imagino. Porque o MST tem uma política oficial de igualdade, né? Meta de 50% de mulheres, terra no nome dos dois. Só que a pesquisa também mostra que, na prática, o machismo ainda era forte lá no assentamento. Uma líder, a Maria Lima, com todas as resistências que o grupo de mulheres dela enfrentava, a rádio podia ser um respiro para elas. Podia. Tinha esse potencial sim. Mas aí é que tá. Essa expressão feminina também encontrou obstáculos. A pesquisa foca num período mais crítico ali por 2012 e 2013. A rádio começou a enfrentar problemas sérios, dificuldades financeiras, dependência de apoios externos que nem sempre vinham, e o trabalho era todo voluntário, né? Isso gera um desgaste, uma desmotivação. Muita gente que fazia rádio acabou saindo.
Alguns foram até chamados para outras tarefas dentro do próprio MST. E conflitos políticos locais também atrapalharam. Nossa! E como essa crise toda impactou a programação e a participação das mulheres? Bem, com menos gente, menos coordenação. A linha editorial começou a se perder um pouco. E aí aconteceu algo que a pesquisa destaca. Começaram a tocar músicas com letras que eram consideradas machistas, até de violência simbólica. Citam exemplos como Senta, Senta, Ana Teresa e uma chamada Samara. Essa Samara, a letra dela chegou a ser discutida na escola local, de tão problemática que era vista. O ponto interessante é esse. Como a falta de uma mediação ativa, de um debate interno na rádio, abriu espaço para reproduzir justamente os discursos que o movimento em tese combatia. Mesmo sem querer, né? E as mulheres que estavam envolvidas na rádio, elas perceberam isso? Reagiram? Perceberam, sim, e expressaram frustração, claro. A Mariana Paiva, por exemplo, é citada falando da tristeza por faltar apoio do próprio movimento do assentamento. Elas sentiram que era preciso retomar a organização, o acompanhamento da rádio. E deram sugestões bem concretas. Que tipo de sugestões? Olha, pediram mais participação feminina ativa na programação e na gestão, sugeriram criar programas específicos para as mulheres, isso veio da Evolânia e da Alderice, e também um debate mais crítico sobre o que tocava, sobre as músicas. Essa era uma preocupação forte da Rosemary. E é bom lembrar, né? As dificuldades que a Rádio 25 de Maio passou não são um caso isolado. Muitos projetos de comunicação popular, comunitária, enfrentam isso. Limitações financeiras, técnicas, e precisam de um apoio constante da organização por trás para não perder o foco político educativo. O potencial de transformação existe, mas depende muito desse envolvimento contínuo. Então, resumindo, a história da Rádio 25 de Maio é quase um espelho. Mostra as complexidades de se criar uma mídia alternativa dentro de um movimento social como o MST. Mostra o potencial enorme, mas também as pressões, as tensões internas e externas. E olhar pela lente das mulheres que participaram, isso traz uma clareza única sobre essa trajetória toda. É uma luta constante, né? Fazer comunicação a partir da base. Exato. É fascinante ver essa negociação que não para nunca, entre o ideal político e a cultura popular que está ali viva, entre o discurso oficial sobre gênero e o que as pessoas vivenciam no dia a dia, entre o esforço voluntário e a necessidade de ter algo sustentável a longo prazo. E isso deixa a gente pensando, né? Mesmo nesses espaços que nascem para desafiar as estruturas de poder, para serem diferentes, como é que as dinâmicas internas de poder, tipo as de gênero, ou quem tem mais acesso à tecnologia, ou até a quem pega o microfone para falar, como essas dinâmicas são negociadas? E às vezes, mesmo sem intenção, acabam sendo reproduzidas. Fica essa reflexão. Como é que a luta para transformar o mundo lá fora se reflete, ou às vezes não se reflete tanto assim, nas práticas aqui dentro? É algo para se pensar.